E abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão do Beato Pierre Giorgio, Pedro Jorge Frassati, jovem leigo da Ação Católica, modelo de santidade para os jovens. O santo do dia 4 de julho. Vamos conhecer a história e a oração? Pedro Jorge Frassati nasceu em Turim, Itália, em 6 de abril de 1901. Sua mãe, Adelaide Ametis, era pintora. Seu pai, Alfredo Agnóstico, foi fundador e diretor do jornal liberal Las Stampa. Homem influente entre os políticos italianos, desempenhou também os cargos de senador e embaixador da Itália na Alemanha. Pedro Jorge estudou em casa antes de ingressar em uma escola estatal junto com sua irmã Luciana. Posteriormente, frequentou uma escola dirigida por jesuítas. Ali se associou à congregação mariana e ao apostolado de oração, chegando a comungar diariamente. Pedro Jorge desenvolveu uma profunda vida espiritual que nunca deixou de compartilhar com seus amigos. A Santa Eucaristia e a Virgem Maria foram polos de seu mundo de oração. Aos 17 anos de idade, em 1918, ingressou na Sociedade São Vicente de Paulo e dedicou a maior parte de seu tempo livre ao serviço dos doentes e necessitados, cuidando dos órfãos e dos soldados da Primeira Guerra Mundial que voltavam para suas casas. Decidiu se graduar em Engenharia Mineral na Universidade Politécnica de Turim com a finalidade de servir melhor a Cristo entre os mineiros, como expressou um amigo. Mesmo seus estudos, que considerava sua prioridade, não o apartaram de sua inflamada atividade social e política. Em 1919, se associou à Federação de Estudantes Católicos e à Ação Católica. Diferenciando-se das ideias políticas de seu pai, chegou a ser membro verdadeiramente ativo do Partido Popular, que promoveu os ensinamentos da Igreja Católica embasados nos princípios da Rerum Novarum. Também concebeu a ideia de unir a Federação de Estudantes Católicos à Organização Católica de Trabalhadores. A caridade não basta, necessitamos de uma reforma social, costuma dizer, trabalhando para ambas. Sofredores eram seus donos e ele foi para eles um verdadeiro servo, vivendo essa ocupação como um privilégio. Em Pedro Jorge, a caridade não consistia só em entregar algo para os demais, mas antes em se entregar a si mesmo por inteiro. Essa caridade se sustentava diariamente com Jesus Cristo na Eucaristia, com a frequente adoração noturna, com a meditação do hino da caridade de São Paulo e com férias na casa de verão da família Frassati, no vilarejo de Polônia, já que se todos saem de Turim, quem vai se encarregar dos pobres? Pedro Jorge era um entusiasta esportista. Um dos seus esportes favoritos, o alpismo. As excursões que organizava com seus amigos, os tiplos, eram para ele uma ocasião concreta de apostolado. Costumava ir ao teatro, à ópera e aos museus. Amava a arte, a música e proclamava versos inteiros de Dante. Os veementes sermões de Savonarola e os escritos de Santa Catarina de Sena os impulsionaram a ingressar em 1922 na Terceira Ordem Dominicana. Quis se chamar Jerônimo, com um missionário dominicano e reformador do Renascimento florentino, Jerônimo Savonarola. Sou um fervoroso admirador deste frei, que morreu como santo na fogueira, escreveu um dia um amigo. Tal qual seu pai, foi um vigoroso antifascista e nunca escondeu suas ideias políticas. A princípio se viu envolto em disputas contra os anticlericais, comunistas primeiros e fascistas depois. Ao participar de uma demonstração organizada pela Igreja em Roma, sofreu a violência e foi preso pela polícia. Poucos antes de se formar, Pierre George se contagiou com poliomielite, enfermidade que, segundo os médicos, contraiu pela sua dedicação aos doentes. A agonia e morte de sua avó, ocorrida poucos dias antes, ocultou o declínio de sua saúde. Inclusive, sua mãe não estava em casa quando ele começou a adoecer, pois estava de viagem em visita aos seus familiares.
Faleceu depois de 6 dias de terríveis sofrimentos, em 4 de julho de 1925, aos 24 anos de idade. Sua última preocupação foram os pobres. Seu funeral foi um triunfo. As ruas da cidade se encheram de gente que chorava sem consolo e que sua família não conhecia. Eram os pobres e necessitados que ele havia atendido sem desânimo durante 7 anos. Muitos deles ficaram surpreendidos ao se inteirarem de que o jovem que conheciam pertencia a uma família tão poderosa. Numerosos peregrinos, em especial os jovens estudantes, vão ao túmulo de Pedro Jorge para solicitar favores e coragem para seguir seu exemplo. Em 1982, como última etapa do processo apostólico, foram exumados seus restos mortais, encontrando-se o corpo de Pedro Jorge intacto, com um sorriso iluminado. O Papa São João Paulo II, depois de ter visitado seu túmulo em Polônia em 1989, disse: "Quero render homenagem a um jovem que soube ser testemunho de Cristo com singular eficácia no nosso século. Eu também conheci, na minha juventude, a benéfica influência de seu exemplo cristão." Em Pierre George, vemos o homem das 8 bem-aventuranças, que traz consigo a graça do Evangelho, da alegria da salvação oferecida por Cristo. Em 20 de maio de 1990, na Praça de São Pedro, diante de dezenas de milhares de fiéis, o Papa João Paulo II beatificou Pedro Jorge Frassati, considerando-o como o homem das 8 bem-aventuranças. Seus restos mortais foram trasladados do túmulo da família Frassati, em Polônia, para a Catedral de Turim. São Pedro Jorge Frassati, rogai por nós. Amém. Oração a Deus com a intercessão do bem-aventurado Pedro Jorge Frassati. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai Celeste, nós vos agradecemos pela vida do bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, cujo zelo pela vida e o comprometimento à sua fé estavam unidos ao amor pelos pobres, doentes e necessitados. Que nós possamos imitar esta caridade alimentada pelo seu amor à Eucaristia, devoção à nossa Santa Mãe e a uma confiança inabalável em vós, Pai. Graças ao seu testemunho comprometido de alegria e verdade e fortalecido pelo Espírito Santo, Pedro Jorge viveu a vida como uma maravilhosa aventura, provando que a santidade é possível a todos. Que nós possamos também, através de suas orações e testemunho do Evangelho, viver uma vida que alcance o alto. Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, rogai por nós. Amém. Oração pela canonização de Pedro Jorge. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus misericordioso, que em meio aos perigos do mundo conseguistes preservar por vossa graça o vosso servo Pedro Jorge Frassati, puro de coração e ardoroso na caridade, escutai, nós vos pedimos as nossas orações, e se for de vossa vontade, que ele seja glorificado pela Igreja. Mostre-nos o vosso querer, nos dando as graças que vos pedimos por sua intercessão. Pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.